Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "Que ninguém mais coma de teus frutos." E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Então ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: "Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões." Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: "Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhe disse: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouvimos nesta sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum este trecho do capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, um evangelho que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém, nesse momento de expectativa, de celebração. O Senhor ali vai, ali se dirige, como tantas vezes, e dessa vez o Senhor, chegando em Jerusalém, ali é acolhido, mas de outro lado também depara-se com comerciantes que estavam vendendo mercadorias e assim aproveitando-se dos peregrinos que estavam em Jerusalém. Nosso Senhor vai ficar indignado e começa a expulsá-los, dizendo: "Minha casa é casa de oração, porém vocês transformaram ela num covil de ladrões." Esta passagem do Evangelho, entre tantas interpretações que aqui podemos fazer, reflete um pouco, e aqui quero convidar a isso, sobre a nossa própria vida e sobre a forma como nós nos relacionamos com o templo interior, com o nosso coração. Assim como o templo físico, nosso coração deve ser um lugar de oração, de encontro com Deus, de acolhimento ao próximo. E, por vezes, nós nos permitimos ser como que negociantes, preenchendo o nosso coração com preocupações, com egoísmo, com ganância, todo tipo de impureza. Deixamos que os nossos desejos egoístas e materialistas dominem sobre as nossas vidas, afastando-nos da verdadeira essência da nossa vida como cristãos. E Jesus nos chama a cada um de nós para expulsar do nosso coração esses comerciantes ilegais, se assim podemos dizer,
e limpar este templo interior para viver verdadeiramente a nossa existência na terra, o amor a Deus. Ele nos lembra que devemos ser este exemplo vivo, agindo com justiça, com misericórdia e compaixão. Peçamos ao Senhor a graça e não permitamos que o nosso coração seja um covil de ladrão. Pelo contrário, que o nosso coração seja o lugar sagrado onde Deus habita. Os discípulos, nesta passagem, aprendem sobre a fé e a oração. Nosso Senhor vai lhe recordar exatamente isso: tenham fé em Deus. Se tiverem fé e disserem à montanha que se atire no mar, assim acontecerá. Tudo o que pedirem em oração, saiba que o Pai o fará. Que estas palavras nos convidem a fortalecer a fé em Deus e a confiar em seu poder transformador. Nunca esqueçamos, a oração é ferramenta poderosa que nos conecta com Deus e que nos leva a caminhar adiante. Que o Senhor te abençoe com sua graça e força neste dia.